nós fizermos, devemos de glorificar o nosso Deus. Voltando aqui para a palavra, então nós vimos que aquele homem, ele aceitou o desafio, e ele foi ter com Eliseu. E chegando ali, Eliseu mandou ele que fosse se lavar no rio, fosse entrar por 7 vezes no rio, e ele seria purificado, ele seria limpo da sua lepra. E aí ele voltou indignado para casa, saiu de lá indignado. Não é dessa forma que eu queria de outra maneira, porque ele era um grande homem. Ele achou, porque ele era um grande homem na sociedade aqui, ele teria posição para ser, talvez que Deus tivesse consideração com ele, porque ele era um grande homem. Essas coisas, a exaltação do homem aqui para Deus é trapo de imundícia, a Bíblia fala. Deus não considera essas coisas. Deus considera o que está lá dentro do nosso coração, a humildade que está lá dentro. Essas coisas daqui todas vão perecer, e Deus é grande. Não existe homem grande, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele fala e Ele age nas nossas vidas. E aquele homem começou a considerar isto, até que um dos seus servos chegou e disse para ele: porventura, se ele mandasse fazer qualquer outra coisa, o senhor faria? Eu tenho certeza que ele disse: é verdade. Ele se humilhou na presença de Deus e obedeceu a voz de Deus. É muito bom quando nós humilhamos e nós obedecemos a voz de Deus, que Deus fala. Não venhamos deixar o inimigo endurecer o nosso coração, deixar duro e dizer: não, eu não vou fazer, não, eu não vou fazer dessa forma, não, eu sou fulano de tal. Ia ser tomado pela morte e não seria liberto, não seria curado. Mas no momento em que ele se dobrou perante Deus, perante o Todo-Poderoso, aí ele recebeu a bênção. Nós notamos que ele pôde entender, ele pôde se humilhar, e ele foi e entrou. Eu penso que talvez ele entrou uma vez e olhou e até falou: mas não saiu nada a minha lepra. Entrou a segunda e a mesma forma, até que quando foi a 7ª vez que ele saiu purificado, ele saiu limpo, porque ele estava cumprindo com a morte do Senhor. Aleluia! E aconteceu a bênção. Assim, irmãos, somos nós. Precisamos escutar a voz de Deus. Muitas vezes nós endurecemos o coração. Algum servo de Deus fala e diz: meu filho, não faz desta forma. O que esse homem sabe? Você não sabe nada. Eu falo isso, irmão, porque isso aconteceu comigo. Uma certa ocasião, eu quero contar um testemunho aqui. Uma certa ocasião, nós só tínhamos o Oséias, nosso primeiro filho, e nós resolvemos de mudar para uma outra cidade lá do Rio Grande do Sul. E nós estávamos com tudo já preparado para mudar, e chegou o momento, nós fomos lá na casa do meu sogro, e aí estava ali umas irmãs, e aquelas irmãs foram sair e convidaram para fazer uma oração. E aí nós fomos orar, oramos, e Deus usou aquela irmã e disse: eu vejo vocês fazendo uma viagem, uma mudança, isso não é a hora, não vão, porque não é a hora de vocês irem. Tá, passou a oração, já estava tudo arrumado, todas as coisas arrumadas para viajar. Eu disse para minha esposa: o que essa mulher sabe? Você não sabe de nada. E fomos. Para nós resumir, irmão, nós fomos para lá e só foi derrota. Perdemos tudo que tinha, não tinha muita coisa, mas perdemos tudo que nós tínhamos. Nós tínhamos vendido um comércio e dava para seguir se nós tivéssemos obedecido a voz de Deus. Perdemos tudo que nós tínhamos. Voltamos com uma mão adiante e outra atrás. E aí nós podemos ouvir a voz de Deus. Assim Deus faz. Não podemos teimar. Quando Deus fala, nós devemos de obedecer a voz de Deus. Agora quando Deus fala, nós devemos de examinar as profecias. Agora, existe um homem falando, mas nós temos que ter discernimento de Deus para saber quando é Deus que fala
O Espírito, ele testifica do poder de Deus. Nós que somos cristãos, que somos comprados, lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos o discernimento de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós discernimos e por ninguém nós somos discernidos. Diz a palavra de Deus, nós confirmamos que por ninguém nós somos discernidos, mas nós discernimos, porque temos o Espírito de Deus dentro de nós. Aleluia. Precisa ter o Espírito de Deus dentro de cada um de nós, senão você não discerne, senão você fica perdido. Quando nós temos o discernimento, isso é para toda a igreja, não é somente para os obreiros, não, é para toda a igreja. Aquele que aceitou Jesus como Salvador, busque e peça ao Senhor discernimento para discernir o que é de Deus e o que não é, porque existem muitos espíritos por aí trabalhando nas igrejas, no meio do povo, e é o espírito estranho, não é o Espírito de Deus. Nos dias que nós vivemos, precisamos ter discernimento do Espírito de Deus. Se nós não tivermos, nós vamos entrar num barco furado. E aí você sabe, quando está lá no meio, não tem mais volta. Então vamos ter um cuidado para que nós venhamos discernir as coisas quando é de Deus e quando não são. Aleluia. Nós vimos aí homens que também passaram por diversos problemas, como José. José passou pelo problema daquela moça, ele foi preso, seus irmãos venderam ele, fizeram dinheiro dele e ele foi levado. Mas ele com certeza não murmurou, ele continuou na presença de Deus. Meus irmãos sabem a história de José lá no Egito. Ele foi para lá e ele foi um grande homem colocado por Deus, porque ele estava na presença de Deus. Então não se preocupe se você for preso, se a sua vida está bem com Deus, se não é delito que você cometeu e você for preso, dê glórias a Deus, porque em tudo isso o Senhor é glorificado, em tudo isso o Senhor, Ele nos abençoa, Ele tem algo a fazer em tudo isso. Então nós vimos que passou ali com José. Meu Deus. Ele foi levado, ele sofreu, ele foi injuriado, ele foi maltratado, ele foi para a prisão. Foi tremenda a vida daquele homem, mas em hipótese nenhuma ele negou ao Senhor. Ele chegou preso, porque ali houve assédio da esposa de Faraó, e ele chegou preso por calúnia, mas lá na prisão ele deu testemunho de crente. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Irmãos, Ajuda. aleluia. Em todo lugar devemos ser crente. Em todo lugar. Fala, Deus, aleluia. Não somente dentro da igreja. Lá no mundo, porque nós temos que ser crente. Lá no meio dos nossos colegas. Aviva teu povo, Senhor. Aleluia. Lá fora onde não tem irmãos do teu lado. Porque Satanás, ele trabalha nas nossas vidas para não pregar o seu nome. Aí alguém pode dizer, mas Pedro, que era discípulo, negou. Não, mas ele pagou um preço caro. Ele pagou um preço caro por ter negado o nome de Jesus. Foi avisado. E nós também somos avisados. A palavra fala conosco, nós não devemos negar o nome do Senhor por nada. Somos crentes em nome de Jesus. E esse nome nós garante por onde nós andar. Aleluia. Esse nome nós garante. Aleluia. Por mais que alguém olhe com outros olhos para você, como cristão, mas glorifique a Deus, porque Deus está no meio desse negócio.